Fala, turma! Como é que vocês estão? Bom, estamos aqui em mais um episódio Júlia Gari Podcast, alta performance, resiliência, resultado, antifragilidade. Tem muito assunto bacana que a gente traz aqui em nossos episódios e hoje, mais uma vez, eu tô aqui com vocês. Queria agradecer você por estar aí, pedir para você compartilhar, se inscrever no canal, curtir o vídeo e comentar, engajar junto com a gente, porque a gente vai bater um papo muito legal com vocês. Bom, hoje eu tô com uma pessoa muito especial aqui, que há um tempo a gente vem conversando e dessa vez nós conseguimos marcar, agendar e estar aqui com vocês no dia de hoje. Thiago Taveira, cara, Master Coach, treinador, empresário e o que ele tem pra trazer pra vocês, eu tenho certeza absoluta que é grandioso, é absurdo que a gente vai bater o papo que a gente vai bater hoje. Eu tô muito feliz de estar com ele aqui, eu tô muito feliz de estar com você aqui, cara, muito obrigada. Ele já chegou aqui, ó, me entregando um livro, então, além de tudo, também é escritor, cara. E eu não vejo a hora de esse podcast aqui, a gente encerrar de maneira maravilhosa pra poder acompanhar, ler esse livro aqui e depois contar pra vocês como é que foi. Beleza? E aí, como é que você tá? Pô, tô bem. Fala, galera. Pô, prazerzão estar com você. Tava te falando agora, né, meu? Quando você tem um propósito e a pegada é transformar pessoas, a gente tem que fazer parte dessa multiplicação. Então, pra mim, é uma honra estar aqui. Cara, e que bom que deu certo, né? Porque foi o que eu falei pra galera agora. A gente tá há um tempo tentando marcar live junto, só que a gente sabe, é correria, você tá de um lado em vários lugares, né, do mundo aí viajando a negócios. A gente aqui, abre empresa, compra empresa, organiza e voltamos, agora conseguimos trazer esse podcast aqui pra nossa cidade. E que bom que deu certo. Tiago, a primeira coisa que eu queria fazer era assim, você me mandou a primeira mensagem no Instagram e hoje eu fui dar uma olhada, assim, nas conversas que a gente trocou. E eu lembro exatamente como se fosse hoje, assim, 3 de maio de 2021, você me mandou uma mensagem. Você falou, Júlia, acabei de ver teu perfil, que legal que você tá trazendo pro Instagram. E vamos ver se a gente marca um café. E aí, quando eu fui, olhei teu perfil, eu falei, cara, eu acho que esse é o momento que eu comecei a trazer aquelas pessoas que eu gostaria de trazer pro meu perfil. São as pessoas que estão também fazendo um trabalho diferente, que estão fazendo a diferença na vida de outras pessoas, e eu curti o trabalho que você faz. E me identifiquei por quê? Porque eu tentei ser jogadora de futebol, treinei muito tempo da minha vida, não consegui chegar onde eu queria, mas eu vi que você consegue realizar esses sonhos para as pessoas que querem chegar onde elas querem, dentro, né, do mundo futebolístico. O que é isso para você? Como que você entrou nesse mundo do futebol? Qual que é o trabalho que você faz hoje, tanto no feminino quanto no masculino, para as pessoas conseguirem bater as metas delas aí? Eu sou um pouco antigo no futebol, nessa parte aí de agenciamento de atletas. Foi algo que começou com meu pai, acho que foi em 1997, 98. Eu tinha ali 17, 18 anos. E ele foi um dos primeiros empresários do Brasil. E eu tentei jogar bola ali no Jabaquara na época, meio ali de qualquer jeito. Meu pai estava ali agenciando ele estava administrando o clube, fazendo a gestão. E aí, depois de um ano, dois ali treinando e tal, eu comecei um pouco tarde. Na verdade, eu não tinha muita técnica assim para jogar bola, a realidade é Aham. essa. E aí um dia eu falei, meu, eu tirei assim, eu falo até isso no livro, saí do treino e falei, meu, eu vou pendurar minha chuteira, vou acabar com a minha carreira antes de começar e vou virar empresário. E no dia seguinte, como meu pai era dono ali da gestão do clube, eu coloquei uma roupa social e cheguei lá vestido de empresário no Jabaquara. Foi Caraca, em meu. 1998 ou 9, muito louco. Falei, meu, agora vou representar meu pai aqui, não jogo mais, vocês não vão mais me dar bronca. Acho que na época o treinador era o Márcio Fernandes, que hoje acho que é treinador do Remo, também é um grande Sim. amigo. E aí eu comecei ali. Meu pai já tinha um movimento muito grande no futebol, trabalhava ali com Marcelinho Paraíba, Belete, Edu Dracena, depois veio Marcelinho Carioca. Aham. Eu comecei meio de motorista ali, de jogador. Eu falava pro meu pai, quero ser empresário. Ele, pô, mas você tem 18 anos, os clubes não vão te respeitar. Não, pai, mas eu quero ser empresário. Foi meio que pelas goelas dele, assim. E fiquei ali uns 10, 11 anos só no masculino. Ganhei muita experiência através da carreira do Marcelinho Carioca. Quando ele veio para o Santos, eu comecei a fazer parte da carreira dele, comecei a Uhum. auxiliar, andar com ele para lá e para cá. Isso me trouxe muita bagagem.
E aí depois começou a vir outros atletas, como o próprio Ceará, que jogou no Paris Saint-Germain, conheci ele com 19 anos, e esse movimento todo acontecendo. E aí o feminino veio acontecer em 2011, mais ou menos, com a Taizinha e com a Bia. E essa foi meio que o meu começo ali no futebol, agenciando atletas. Cara, a primeira coisa que você falou é muito engraçada, porque você falou assim, cara, foi meio que, goela abaixo do meu pai. E geralmente os pais querem que os filhos sigam, né, os passos, e você foi o cara que falou assim, não, tô saindo do futebol, tô pendurando aqui as chuteiras e, pai, eu quero isso aqui. E aí você falou sobre o seu pai achar que talvez os clubes, né, as pessoas não te respeitariam por você ser novo e não ter tanta experiência, tanta bagagem. Isso aconteceu? Ou você foi buscando tanto conhecimento e foi gerando tanto resultado que acabou não acontecendo essa falta de confiança das pessoas com você e com o trabalho que você começou a executar? Como meu pai era, naquele momento ali, tinha o Juan Figuer e depois ele se tornou ali, meu pai é muito disruptivo, muito carismático, ele se tornou um dos principais empresários do Brasil, se não o principal ali naquela época de 2000, né? Depois do Juan Figuer, que foi o cara que originou tudo, né? Então era mais difícil para mim ao mesmo tempo, né? Que eu era o filho do dono, na verdade, né? Então, de fato, eu estava numa situação ali que eu não tinha assim a autoridade, não tinha o respeito, né? E aí eu fui ganhando a bagagem, mas assim, forçando mesmo a situação, né? Porque meu Tá. pai é muito centralizador, então ele, meu, vai pra academia, vai estudar, não precisa trabalhar, sabe? Assim, uma Aham. pegada meio que na cabeça dele ele dava conta de tudo, né? E só que sobrava muitos atletas, né? E tinha muitos atletas que queriam trabalhar com meu pai, que ele não dava atenção. Tipo, não tinha mais agenda, não tinha mais. E eu me pegava nesses caras, porque eles tentavam através de mim. E foi aí que eu conheci meio que o Ceará, né? O, Entendi. o, o lateral, o Eiza, que parou de jogar e faz uns 4, 5 anos. Aham. E aí foi ali através da carreira dele que eu fui tomando decisões, porque na hora que precisava fazer um contrato, chegar lá no Santos, resolver um empréstimo dele, tudo, meu pai não estava, ele não podia estar. Então eu acabava indo de qualquer jeito. Eu tinha medo de falar com os diretores do Santos. Assim, eu lembro que na época, a primeira vez que eu fui lá, eu gelava assim. Eu falei, meu, que doideira, né? Eu tinha medo dos caras, meu. Mas aí você vai, né, ganhando experiência, você vai se colocando em situações que te permite crescer. E aí, mas demorou, viu? Até eu conseguir, assim, eu comecei em 98, 99, eu fui começar a ter alguns resultados no meio do caminho ali, vendi um jogador aqui, ali, intermediação, mas foi em 2007 mesmo que Tá. o fato de eu ter a confiança do Marcelinho Carioca me ajudou, apesar de eu não ser o cara que tomava conta dele, ficava de frente com tudo, Uhum. mas já me trouxe um resultado, a galera já começou a respeitar, pô, o cara anda com o Marcelinho Carioca, o Marcelinho aciona ele para tudo. E aí eu consegui já ter um cartão de entrada, né? Isso foi em 2007 mesmo, assim, que eu vendi o Ceará para o Paris Saint-Germain. E aí, pô, esse cara virou. Aí, né, parece que as pessoas entenderam. Esse cara, ele virou empresário Aham. mesmo. Agora Agora não tem como negar, é o né? resultado, né? Quando Resultado cura, você. né? O resultado cura. É isso mesmo. Hoje, o teu pai, ele já parou ou ele ainda continua nesse ramo ou ele parou e você seguiu assim? Ele continua nesse ramo ainda, ele faz mais intermediação, ele não cuida tanto de atletas, ele também já não tem mais essa motivação para ficar tomando conta do atleta Sim. todo dia. Então ele faz intermediações, ele é um cara que tem muitos contatos, tem muita Conhece experiência, muita gente, né? Tem conhece uma muita gente, bagagem. vendeu muitos atletas aí, viveu pelo mundo todo. Então ele se limita mais em intermediar, né? Tá. Aí meu irmão veio, que é mais novo que eu, tá fazendo um trabalho top na base. Tem mais aí do masculino 70, 80 atletas de base. E no feminino eu fiquei meio que assim, montei uma estrutura com outras pessoas, mas foi sozinho, sem meu pai, sem o meu irmão. Quando você começou a seguir com o feminino. Quando Tá. eu me aprofundei no feminino, foi uma coisa que também ninguém se interessou. E eu fui, falei, Eu vou nessa. o sentimento me disse que eu tinha que ir. Entendi. O que que é a vida de um agenciador de atletas? Qual que é o passo a passo? O que que vocês têm que fazer? E quais que são as maiores dificuldades hoje pra vocês dentro do mundo do futebol? Em tese, Julia, assim, né? Você tem que promover a carreira do cara, você tem que posicionar o cara no mercado, propagar a carreira do cara
trabalhar nas renovações de contrato, na captação de novos contratos. Em tese seria isso. Mas é tão complexo o negócio que você acaba, em algumas situações, se vendo cuidando da mãe do cara, do pai do cara, do tio. Então você se envolve no todo mesmo, porque a carreira do cara depende muito da vida, né? Do jogador, da jogadora, depende da vida deles, né? Então, se a coisa não funciona fora, ele não vai conseguir render dentro. Ou então, se ele rende ali dentro e também não funciona fora, ele vai destruir o que ele está conquistando dentro de campo, né? O que ele está conquistando através, ele ou ela está conquistando através do trabalho. Então, você vira tudo do cara, às vezes da atleta, você vira... Porque eu acho que assim, colocar o cara no mercado, né, diz respeito à marca dele, então quem ele representa. Pô, quantas histórias de jogadores que tinham um potencial absurdo pra chegar em lugares grandes e não chegaram porque, balada e vai pra esse lugar e vai pra aquilo, se queima, né, acaba saindo aí em matérias que talvez, tipo... Ele se prejudica com isso. Então, quando você fala, eu me vejo cuidando da mãe do cara, do pai do cara, do tio, da irmã, é porque você... Então, em tese, você me passou uma coisa. Na prática, você tem que olhar num todo a vida dele sistêmico. E, tipo, assessorar tudo pra que aconteça da melhor forma possível pro cara conseguir, dentro de campo, fazer o papel dele e ter um resultado significativo. Esse negócio da escolaridade, Júlio, ninguém está preparado para, sei lá, ganhar 200 mil com 20 anos de idade. Né? Nem quem estuda nas melhores escolas. Né? A gente não está preparado para empreender, para cuidar de dinheiro. Então você imagina um atleta que o mundo inteiro disse não para ele durante a vida inteira dele e daqui a pouco o mundo inteiro começa a dizer sim. Você pode fazer, você tem acesso. A cabeça do cara bagunça, né? E ele fica com aquele sentimento de que, agora eu vou aproveitar porque eu fui humilhado a minha vida inteira, né? E então, às vezes o pai e a mãe do atleta, ele pensa a mesma coisa. Então aquele negócio de todo mundo querendo se vingar, entre aspas, né? Um negócio meio doido. É difícil você pegar uma família assim, e quando você pega é sucesso, que o pai e a mãe têm pé no chão e ao mesmo tempo esclarecimento. Visão. Fala, cara, vamos fazer, mas não vamos deslumbrar. Peraí, filho, vem pra cá, cara. Volta pra sua casa, põe o pé no chão. Isso é difícil. Então, você lida com um cara que, o cara ganha uma baita grana, Você viu o cara na base, no alojamento, 10 anos comendo o que davam pra ele. Daqui a pouco o cara faz um contrato, levanta uma grana. Aí o cara fala, vou comprar uma Porsche, vou comprar... Aí ao mesmo tempo que você fala, cara, segura, você fala, o cara tem o direito de realizar isso. O cara ficou 3, 5 anos na Europa, lá no Japão, num lugar super difícil, ele chega no Brasil, ele quer comprar um carro top. Ele quer comprar uma casa top. Isso é difícil de você segurar. E aí tem o lance do assédio, a mulherada vai em cima, e aí no caso são muitas oportunidades. E aí você perde o foco, e aí acontecem essas histórias que a gente sabe. Tem muitos atletas bem-sucedidos, ganhando muita grana e realizado na carreira, mas você sabe que ele poderia estar melhor. Tá um pouco melhor ainda. E aí você olha e você fala, cara, falta o foco, falta saber administrar ou não, falta alguém peitar o cara. Peitar e falar, segura a tua onda aí que você precisa entender. Você que tá dentro de todos os times, hoje em dia, tem um investimento maior para trabalhar a visão, a mentalidade dos atletas dentro dos clubes? Porque a gente, né, nós vimos aí que a seleção brasileira não vai com um treinador mental, né? A seleção brasileira não tá indo pro Catar com um treinador mental. Saiu em várias matérias. E aí, dentro dessas matérias, saiu. Mas os jogadores estão, no particular, buscando psicólogos, treinadores mentais, inclusive Joel J, que tá lá, né? Com o Rodrigo Góes. O que você acha? Dentro, a galera tá investindo mais nisso, os clubes, ou ainda não, e os jogadores estão realmente percebendo que tem que buscar isso fora? Uma vez teve um Grenal, Júlia, que o pau comeu lá, né, no masculino. E eu cheguei por um jogador meu que jogou o Grenal, ele jogou pelo Grêmio. Eu falei, vocês ganham 200, 300 pau por mês, o clube investe 300 mil de salário em vocês e não paga 10 mil por mês para um mentor andar com vocês 1 hora por dia, pelo menos.
E, cara, é uma loucura. Então, assim, é como se você falasse assim, ó, toma aí um monte de oportunidades na sua mão, faz o que você quiser e não coloca alguém para ajudar o cara a administrar mentalmente isso. Então, assim, tá melhorando, porque tá havendo, tem muitas pessoas se levantando e Aham. alguns atletas que estão tendo consciência estão fazendo isso. Mas hoje em dia, Júlia, assim, você trabalha com um grupo que você olha e você fala, cara, eles não fazem nem o perfil comportamental dos atletas ainda. Então você não sabe se você está lidando com um cara influente, se você está lidando com um cara dominante, um cara estável, um cara conforme. E aí o que acontece? A comunicação é diferente e você usa a mesma comunicação com todos os caras. Obviamente que tem treinadores que têm muita experiência, eles vão mapeando os atletas e Eles têm o feeling, né? eles sabem, ó, esse cara aqui não vai funcionar desse jeito, esse daqui eu vou ter que desafiar ele, vai funcionar na porrada. Esse cara aqui eu tenho que trazer pertencimento para ele. Essa atleta aqui, se ela não se sentir importante, ela não vai render. Só que isso daí tinha que estar sendo já feito de uma maneira mais profissional. E não tá ainda. Não tá. A realidade é essa. Cara, mas você conseguiu me trazer uma visão agora que eu acho que pra muitas pessoas que estão de fora, talvez elas não pensam. Então, quando a gente lê uma matéria, a seleção brasileira vai pro Catar sem nenhum psicólogo, sem nenhum treinador mental. Só que você pegou e falou assim, pô, mas o clube coloca 200, 300 mil por mês na mão do cara e o cara faz tudo o que ele quer fazer, só que ele ainda não tem a consciência de que ele poderia pegar 10 mil, 15, 20 mil reais e pagar para um treinador mental que vai ajudar ele a ter muito mais resultado e talvez no ano que vem, no próximo contrato, ele não tá com 200, 300 mil, ele tá com 500, 600, 1 milhão de reais, ou dólares, né? E é legal a gente trazer isso pra galera, porque às vezes a galera só coloca a culpa num lugar, sabe? E eu acho que, pô, é legal a pessoa ter a consciência de que ela precisa investir nela, né? Júlia, depois que eu percebi que o nosso sucesso ele está baseado numa porcentagem muito maior no nosso emocional do que na nossa técnica, eu falei, meu, eu preciso botar pressão na minha parte emocional, minha parte emocional e espiritual. Porque a técnica, um monte de atleta tem. Quantos atletas que você viu? Esse cara jogava muito, mas fez tudo errado. Quando eu descobri isso, cara, que o meu sucesso, ele dependia mais 80, 90% de como eu ia reagir, eu falei, vou botar pressão nisso e vou esquecer a técnica. É óbvio que a técnica você acorda e você pratica. Agora, como você vai reagir? Com as Com as adversidades, com as frustrações, frustrações. com o medo, com a culpa, com a necessidade de aprovação, com a opinião. Isso daí é o que vai fazer você fazer sucesso. Então, o investimento, o foco do investimento está ali. E quando eu descobri isso, a minha vida mudou, porque eu falei, cara, eu vou investir tudo que eu tenho no autoconhecimento. E aí chegou a pandemia, eu já estava meio que focado nisso. Eu assistia todos os vídeos do Paulo Vieira em 2016, 2017. Uhum. Eu me recordo que eu fui estudar inglês nos Estados Unidos e eu botei a galera para fazer aquele movimento que ele faz de ativar, De mudar o estado, né? de empoderamento. E aí eu botei a classe inteira para fazer. Eu nunca tinha feito o método CIS. Eu tenho um vídeo da galera lá em Orlando, imagina a galera toda, a classe inteira. Então, assim, e aí chegou a pandemia e eu falei, meu, eu desliguei a televisão. Eu parei de ver televisão no começo da pandemia. Quando eu parei de ver televisão e ver notícia, eu perdi o medo de quebrar e de morrer. Isso já fez a diferença para mim. Uhum. E aí eu falei, vou botar pressão toda em como eu vou tratar emocionalmente isso para poder tirar proveito disso. E ali minha cabeça fez assim, bom. Mas foi assim, 8, 10 horas por dia estudando enquanto todo mundo tava fazendo churrasco e vendo notícia, vendo televisão, O tempo lamentando. todo. Eu tava ali, meu, escutando esses caras todos aí que você pode imaginar, os melhores mentores do Brasil e do mundo. Eu tava ali enfiado. E aquilo ali resolveu minha vida. É um treinamento diário, é até hoje. E eu treino pra caramba a minha parte mental. Toda hora ressignificando um sentimento. Por que eu tô sentindo isso? Por que eu tô com essa culpa, essa escassez? O dia inteiro interpretando o sentimento e canalizando a emoção. É muito Caraca, louco. que irado, velho. Que irado, que irado. Tá, já que a gente tá falando de aspecto emocional, você que tá trabalhando com masculino e feminino, o que pega mais pras mulheres de dificuldade na parte emocional, com a experiência que você tem, e o que pega mais pros caras? Acho que pros caras você já até falou um pouquinho, né? Vem muita grana e tem várias oportunidades e talvez isso acaba prejudicando se ele não tem uma visão, uma consciência de onde ele tem que manter e investir e tal. Qual que é a diferença entre os resultados femininos e masculino, cara, dentro do aspecto emocional, assim? O que eu mais senti no feminino quando eu conheci a Taizinha, que foi minha primeira atleta,
eu cheguei pra Thaís, ela tinha 17 anos, meu, e eu com aquele meu jeito todo sonhador, assim, malucão, eu falei, meu, o que que eu vou fazer com ela e tal, né? O futebol feminino não dá dinheiro. E eu lembro que eu fui até a Vitória de Santo Antão, lá em Santo Antão, lá em Recife, que elas jogavam lá. Encontrei ela lá numa sorveteria e eu cheguei pra ela e falei assim, vamos fazer o seguinte, depois, no final da conversa, vai pra, fica 2 dias tranquila, e daqui a 2 dias você me responde se você quer realmente construir riqueza comigo. Olha o que eu falei para uma menina de 17 anos que ganhava R$ 1.500 Caraca, meu, 10 anos. tipo... Ela falou que quando ela chegou na casa, lá no alojamento, ela começou a chorar, teve uma crise de choro. E Deus falou para ela, trabalha com esse maluco aí. Esse cara vai te ajudar. Thiago, E qual que é a parada, Júlia, que eu senti? Esse negócio do futebol feminino ter um valuation menor, ter uma realidade salarial menor, gerou uma escassez muito grande nas crenças das atletas. Então elas sempre olhavam o futebol feminino como uma coisa pobre, uma coisa escassa. E isso daí fez com que elas não se permitissem sonhar tanto. Por quê? Porque você não tem modelos de atletas que andam de carrão. Agora está acontecendo. Você não tem modelos de atleta que mora numa mansão. Então, para elas, é assim, tava legal um celular. Tava legal uma coisa simples. E aí eu comecei a atacar isso, né? Comecei a quebrar isso nelas. E aí, com a Thaís e com a Bia, eu não tenho vergonha de dizer isso, porque eu acho que, por exemplo, quando a gente está enfrentando uma situação de pobreza, a gente fala com orgulho que a gente é pobre, Sim. né? Meu, minha situação tá difícil. Só que quando a gente começa a mudar a nossa realidade financeira, a gente tem vergonha. Você viu a documentário do Neymar? Uhum. Chega uma hora que ele fala assim, as coisas aconteceram comigo muito cedo. Eu fiquei famoso muito cedo. A minha vida começou a ficar movimentada muito cedo. Eu fiquei rico. Ele diminui a voz quando ele vai falar que ele ficou rico. Por quê? Porque você é culpado por ser rico. Aqui no Brasil, você é perdoado por tudo, menos por enriquecer. Então, a Bia e a Thaís, elas hoje, não digo nem hoje, mas de anos para trás, depois que elas foram para a Coreia, que elas viveram contratos absurdos, elas conseguiram destoar da multidão naqueles momentos para trás, que não tinha essas oportunidades, e se tornaram jogadoras bem-sucedidas. Uhum. Elas enriqueceram, elas mudaram a realidade financeira delas. Mudaram de casa, conseguiram trazer tranquilidade financeira para a família. Então, eu tive esses 2 cases de sucesso de falar que o futebol feminino ele é escasso, a gente não colhe, até no meu livro fala, colhendo fruto em terra seca, nós vamos colher fruto onde não tem. Então, assim, eu levei uma visão para elas que eu acredito que foi o que fez a diferença. Chegou um maluco para falar, é mentira esse negócio aí, vocês vão enriquecer. Não sei como, mas nós vamos colocar isso como visão de futuro e nós vamos buscar. E essa crença, então, quebrada, que eu comecei a quebrar nelas, eu acho que foi o principal padrão de pensamento que o futebol feminino carregava e agora está cada vez melhorando mais, assim, está aumentando mais a mão. E a crença de escassez que não acaba nunca, ela vai diminuindo, né? Uhum. Você vai quebrando. Sim. Então, isso daí foi sensacional, assim. Tá. Cara, eu vou te abrir uma coisa aqui muito engraçada, assim. Na hora que eu tava conversando com a Lari hoje, antes de vir pra cá, ela falou assim, e se você tivesse a oportunidade de voltar a jogar, você acha que você jogaria? Aí eu falei, cara, acho que não. Porque eu tô num nível que o meu pensamento, antes de você bater esse papo comigo, era, se eu voltar, eu vou diminuir meu patamar financeiro e de vida, meu lifestyle, muito, porque pra mim o futebol feminino sempre foi visto como não dá dinheiro nenhum, né? E aí ela falou, cara, mas se for uma coisa que é por amor mesmo, assim, eu falei, meu, sei lá, velho, é muito estranho pensar nisso tudo, porque, cara, eu treinei muitos anos da minha vida e eu não consegui sentir, assim, o gosto do que é você jogar num time, você morar num alojamento, sabe, você conviver ali com todas as pessoas que estão com você, eu sempre tive vontade disso, mas você conseguiu mudar algumas coisas no meu pensamento agora. E aí, quando você traz isso pra mim,
eu já venho assim, cara, hoje os jogadores eles não ganham grana só no futebol, né, com o contrato. Eles ganham com patrocínio de outras empresas, né, com o que eles podem falar das empresas. Enfim, tem vários... Agora que tá vindo na minha cabeça, tem vários outros meios do jogador hoje fazer dinheiro. E você conseguiu trazer isso. Então, assim, talvez eu até tinha uma crença que talvez não foi 100% quebrada, porque eu não tô mais nesse mundo, mas que foi alguma coisa que você conseguiu fazer assim, cara, Júlia, é diferente. Tá diferente hoje? Tá muito melhor? E em comparação, em porcentagem do masculino pro feminino, assim, o que tá rolando? Júlia, tá muito diferente ainda, porque o futebol masculino ainda gera mais receita que o feminino. Uhum. Então, assim, as empresas investem muito mais. Aconteceu um episódio aí que eu acho que até determinou muitos, acho não, tenho certeza que determinou muitos votos aí nessa eleição. Que ela fala do Bolsonaro de que não dá nunca para comparar a Marta com o Neymar, né? Que é por isso que o Neymar ganha mais dinheiro. Não dá para comparar mesmo, porque a Marta é 5 vezes a melhor jogadora do mundo. Então, se você for trazer para esse âmbito os títulos individuais, a Marta, ela só pode ser comparada com o Pelé, na verdade. Né? Uhum. Só que o que acontece? Um jogo de futebol, um jogo de futebol masculino e para uma marca, ele ainda traz muito mais retorno do que o feminino. Então, quando você faz uma comparação, já é injusto. Agora, se você tiver que comparar mesmo, você tem que pegar os títulos de cada um e falar, meu, e aí não tem como, cara. A Marta, ela é sobrenatural. Não, sabe, você não compara nem com o Ronaldo. O que essa mulher fez depois do Pelé foi ela. Então, esquece, não tem como. Mas é isso. E o futebol masculino, na questão de marcas, de retorno financeiro, ele ainda está bem na frente. Mas qual que é o lance? As meninas estão enriquecendo. E eu creio que eu tenho muita responsabilidade nisso. Da disrupção que eu tenho causado no cérebro delas e do desapego que eu tenho feito elas fazerem em relação aos clubes. Tinha atleta que ganhava R$3.000 há 4 anos atrás, e aí o clube oferecia 3.500 e aí elas ficavam, beleza. Só que daí quando eu entrei na parada, é 3.500 aqui, beleza, lá paga 12, pega tuas coisas e vai. Pega tuas coisas e vai. Eu tomei umas 8, 10 atitudes no mercado que fez o salário aumentar 400% de uma janela para outra, de um final de temporada para o outro. E aí eles começaram a entender que se eles não pagassem, eu ia tirar atleta. E eu me dou bem com todos os clubes, é uma coisa sensacional, eu não sei como que eu consigo fazer isso. Só que eu penso, eu trabalho para as atletas. E Deus, ele colocou um propósito no meu coração, essa bagaça do feminino, ele falou, vai que eu vou te bancar. E, tipo, para mim, você imagina eu, empresário, eu moro em Alphaville, eu ando de carrão, Europa, eu tenho um padrão de vida top. Aí, de repente, eu coloco uma energia surreal no futebol feminino, sem saber se eu vou ter retorno financeiro. E como que eu vou bancar isso tudo? Só que foi uma parada de propósito. E aí eu vi que eu tinha que atacar o coração dessas meninas, atacar a mentalidade delas. E aí trazer identidade para as meninas, sabe? E aí, quando Deus falou, vai... E tem acontecido umas coisas, Júlia, que eu vejo que os empresários ainda estão ali, cara, não estão prosperando tanto. E as minhas atletas são as atletas que são as que têm os melhores contratos do Brasil. Você pega a lista das 10 atletas que mais ganham, que têm os melhores salários, não vamos entrar aqui em valores, sim, elas trabalham comigo. Aí você fala, por quê? Porque você é o cara? Não creio, eu creio que elas entenderam que elas podem enriquecer. Elas aceitaram. E é muito louco, porque você começa a falar, e 2, 3 anos, cara, você vai conversar com a atleta, ela usa contra você o que você falou para ela 3 anos atrás. Esses dias teve uma jogadora que perdeu um pênalti no jogo e na jogada seguinte ela foi e fez o gol. Aí eu cheguei para ela no final do jogo, eu falei, arrasou. Daí ela falou assim, aquele pênalti não me define, eu sei quem eu sou. Quando ela falou aquilo, me deu vontade de chorar, cara. Porque eu falei, eu ensinei isso para essa filha da mãe e ela pegou, cara. Então, assim, é muito louco isso. Então, eu tô fazendo elas aceitarem quem elas são de fato, quem Deus falou que elas eram, sabe? Assim, e isso daí tá... Quanto mais eu convivo com elas, as que mais convivem comigo, mais estão pegando essa parada. E aí eu já entro numa parada assim, eu tô cumprindo meu propósito, sabe? Assim, então, eu tô em paz e
E é isso, eu tenho que contribuir para que os sonhos delas se tornem realidade. Eu falo para elas falar, deixar legado. Elas têm uma oportunidade de contar história, de transformar vidas. É, teve uma atleta que... Você sabe uma menina que era goleira aí que se suicidou? Uhum. Então, eu fiquei me questionando, Julia, por que eu não fiz uma live? Por que que eu não fiz uma live naquela semana? Será que se ela não tivesse escutado uma live minha com uma outra jogadora, ela não teria mudado de ideia? Aí você fala assim, Thiago, o que você tem a ver com isso? Boca fechada mata. Boca fechada mata. A responsabilidade é nossa. Ah, mas o cara se levantou ali e ele resolveu transformar vidas, tirar pessoas da depressão, ele resolveu levar uma palavra de edificação para a vida das pessoas. E por que que você não resolve fazer isso também? A responsabilidade é só dele? A gente vai ser cobrado no final por quantas vidas a gente transformou também, né? Então eu faço as atletas, é isso que eu jogo, eu procuro introjetar no coração delas. É muito louco. Cara, que louco. Isso é muito louco. E é muito bom ver que tem pessoas como você que hoje estão ali inseridas dentro do futebol feminino, cara. Porque eu conheci muitas jogadoras. Eu conheço, né? Tem meninas do futsal. Não é só jogadora de futsal e futebol, mas atletas. Handball, vôlei, enfim, basquete, atletismo, natação. E eu acho que esse incentivo, ele é primordial para elas conseguirem dando aquele passinho todos os dias para chegar na vitória, sabe? E hoje você tá, viu que você tá com a Kathleen, né? A Kathleen, eu já trabalho com ela há uns 3 anos aí, Eu quase. joguei com ela futsal por Praia Grande na época, tipo, nunca imaginei que ela sairia do futsal pro futebol, assim, né? Porque era ali, futsal todo dia. E quando eu vi que ela tava lá chegando nos times, né? Real Madrid, né? Ela joga no Real, E ela tava a Inter de Milão. no Inter de Milão. Eu peguei a Kathleen destruída emocionalmente no Bordeaux. Porque ela não Sério. vinha jogando e não deixavam ela sair. Os franceses, eles são bem assim, né, duros. E faltava 6 meses para terminar o contrato dela, ela não jogava e não deixavam ela embora. E quando eu assumi a carreira dela, eu liguei para eles e falei, ela não vai renovar, não tem problema, ela vai ficar aqui sem jogar até o final. E aí ela veio de férias pro Brasil em dezembro dos últimos 6 meses. Eu lembro, me encontrei com ela. E ela falou, e aí, o que eu devo fazer? Ela não queria, assim, ela tava... Se alguém botasse uma pilha errada nela pra ela ficar aí, ela ia ficar e administrar não ter se apresentado. É óbvio que... Eu acho que no final ela não iria fazer isso. Falei, cara, se você quiser ouvir o que é mais legal pra você, você fica aí. Agora, a minha opinião é que você tem que se apresentar. Só que a Catherine tem uma parada que ela é muito forte, aquela menina. Ela é embaçada, ela é uma parede mesmo, meu. Aí ela chegou lá, ficou treinando. Eu lembro que eu mandava livro pra ela. E ela falava, meu, eu falava, o que que tá pegando? Que até eu tô meditando. Então ela administrou na cabeça dela o problema. E aí depois ela foi pra Inter de Milão, veio a lesão dela ainda, no joelho, antes das Olimpíadas. Foi uma frustração. Eu lembro e acompanhei todo o processo de recuperação pós-cirurgia dela também, que ela tava por aqui. Aí ela se recuperou, fez uma temporada, arrebentou. E eu vinha retomando as conversas com o Real Madrid a respeito dela, que eles já tiveram interesse dela quando ela estava no Bordeaux. E aí deu certo, meu. E aí, cara, quando você chega com uma atleta no Real Madrid, meu, você olha assim, você vê o sorriso do atleta. Eles pegaram a gente num carrinho de golfe, assim, logo que a gente chegou e foi mostrar pra gente o clube, né? Aí você vê ali parece um Você resort tá aquele louco, lugar, né? deve ser incrível, Aí velho. eu, aí eu olhei pra cara dela, porque ela tava assim, né, um pouco chateada de ter que se desapegar da Inter, porque ela criou uma relação de amor lá, os caras amam ela lá em Milão, né? E eu falei, e aí, meu, sabe aquele negócio que em 5 minutos você já tem certeza que você fez a escolha certa? E se eu falo pras atletas e pros atletas, esse negócio de motivação é balela. Cara, você saber que se você treinar pra caramba, cara, que se você entregar o teu máximo, você vai parar no Real Madrid, meu. Precisa de algum motivo maior do que esse? Não faz É isso. sentido. Então, assim, é peitar. Peitar e fazer o que precisa. E a Catherine fez isso. Que top. Em toda a sua carreira, chegou um momento assim que talvez você teve a síndrome do impostor? Que você se perguntava, meu, o que será? Será que é isso mesmo? Será que eu tenho esse potencial? Será que eu posso? Porque, meu, a gente que tá em ascensão, que a gente tá crescendo no mercado, que as pessoas começam a confiar mais na gente, procurar, falar, será que você pode palestrar aqui? Porque chegou um momento da minha vida que tantas pessoas estavam me procurando pra, pô, Ju, será que tem como você palestrar aqui? Será que tem como você fazer um treinamento aqui? Isso aqui?
E aí chegou uma hora que eu deitada assim na minha cama e falei, cara, será que eu posso isso aqui mesmo? Sabe? Tipo, você começa a se questionar. Você teve isso com você em algum momento, assim? Quando eu não sabia quem eu era, o que Deus tinha falado a meu respeito, eu tinha isso. Principalmente no futebol masculino. Porque tem muitos caras top, meu, e envolve muito dinheiro, e tem cara que tem muita influência num clube. E aí mesmo com o Ceará lá no Paris Saint-Germain, eu me lembro que em 2008, 2009, eu estava trabalhando a renovação dele. E eu ia para a França, me reunia, ficava 10 dias lá e voltava e não chegava, a gente não chegava num acordo. E aí eu começava, na minha cabeça vinha isso, né? Vinha um negócio assim, putz, se eu fosse um empresário top, um cara que as pessoas respeitassem, eu já tinha resolvido essa bagaça. E aí eu lembro que na terceira vez que eu fui para a França só para conversar e trabalhar a renovação dele, eu saí da reunião desanimado, falando, cara, eu acho que esse negócio vai enroscar mais uma vez. E aí eu lembro que quando eu cheguei na casa do Ceará, para dar notícia para ele, a filha dele, que hoje é mais velha, a filha dele mais velha, ela tinha 6 anos de idade. E eu cheguei de terno lá. E ela, meu, eu cresci ali com o Ceará, ela estava acostumada a me ver de qualquer jeito. Quando ela me viu de terno, ela falou assim para mim, Thiago, você é o melhor empresário do mundo. Cara, quando ela falou isso para mim, as minhas crenças, meu, ela com 6 anos de idade, ela atacou meu sistema de crenças. E aí eu falei, meu, eu tomei posse daquilo ali. E aí eu voltei lá à tarde e resolvi a bagaça, cara. Foi muito louco isso. Então, assim, qual que é esse negócio de você não achar que você é capaz de fazer o que você está fazendo? É quando você não sabe o que Deus falou a teu respeito. Quando você tem certeza do que Deus falou, meu, você não tá, você peita qualquer bagaça. Só que eu não sabia quem eu era naquela época. Hoje eu não me importo mais com nada, cara. Eu vou, eu piso. Eu acho que hoje acontece no feminino com os outros caras o que acontecia comigo. Eles devem pensar assim, pô, o Thiago vai ali e resolve. Pô, a jogadora dele ganha mais. Se fosse ele, resolveria essa bagaça, porque o diretor é mais chegado nele, dá moral para ele porque não sei o quê. Então eu acho que isso deve acontecer, mas isso não tem. Isso fala mais sobre a forma que você se vê do que realmente o que está acontecendo. E assim, você tem que se ver da forma que Deus te vê. Não tem jeito. E quando você consegue equalizar isso, você põe pressão na terra, você transmite a energia, as pessoas elas sentem a pressão, a mensagem que você carrega, a certeza que você tem a seu respeito. Isso daí, aí, meu, que da hora. Muito louco. Como que é hoje tua rotina com viagem, Europa e aí Estados Unidos? Você voltou dos Estados Unidos há pouco tempo, você tá morando em Alphaville, fica em Santos e aí conseguiu arrumar um tempinho pra vir aqui e tal. Como que você lida com isso, assim? É correria mesmo? Ou você tem um tempo de descanso onde você fica só na tua casa, tal, estudando? Como que é a tua rotina de viagens? Esse ano eu fui para a Europa já. Eu fui 2 vezes e depois cheguei e fui para os Estados Unidos. Deu acho que umas 4 viagens para o exterior ao todo. E assim, você se acostuma, né, a viajar, né? Às vezes você não consegue ficar tanto tempo no mesmo lugar, No mesmo né? lugar. Tem esse lance. Mas foi depois da pandemia, porque eu falei, preciso visitar os clubes pessoalmente e conversar pessoalmente, né? Sentar e tal. E aí, meu, eu tenho muitos atletas, né? E muitos atletas. Então, assim, só de futebol feminino aí eu devo ter umas 50 e poucas atletas. Só do feminino, 50 e poucos atletas. E o que me faz andar na frente, Júlia, hoje, no futebol feminino, é o fato de eu trabalhar pra caramba, sabe? De eu pegar e, meu, eu vou lá conversar com os caras, eu vou lá pra Europa, vou lá, sem saber o que vai acontecer, eu vou lá, visito, faço network. Depois que eu aprendi de network, meu, que eu aprendi de, sabe, gerar valor, meu, eu vivo fazendo isso. Eu não me preocupo mais com o resultado. É imensurável o que um network bem feito... Ele traz pra você. O que ele pode te trazer de volta. Então eu gero valor, sabe? Eu vou gerando valor, vou tendo resultado e essa energia ela vai voltando para mim. Tá. Caraca, meu. Das 52 atletas, mais de 50 atletas que você tem, a maioria são de fora do Brasil? Ou não? Tipo, hoje em dia, como o futebol brasileiro ele tá até oferecendo uma condição contratual melhor do que muitos clubes lá fora, a maioria das atletas estão aqui. tá. Mas você tem ali a Amanda Gutierrez no Bordeaux. Eu mandei a Amanda Gutierrez com 20 anos pro Bordeaux.
Chegou lá, eu falei, quer ir? Ela, vamos, meu, fui embora de lá, pô, eu sei como é que é a França, né? Só que eu achava que ela precisava tomar uma voadora nas costas, sabe? Porque ela tem muito potencial, a Amanda Gutierrez. Eu lembro quando eu fui embora, eu falei pra ela, tchau, vai se lascar aí. Já era. E aí a Kathleen no Real Madrid, a Bruninha foi agora pro Tottenham dos Estados Unidos, e aí fica aquela batida, né? A Bia já jogou na China, já jogou, a Thaís já jogou na Coreia, a Soli estava agora no Napoli, a Soli James voltou pro Brasil, a Vitória Albuquerque estava no Madrid FC, voltou, então fica esse rodízio de atletas, mas está muito... tá muito bom jogar no Brasil hoje, porque as atletas elas estão conseguindo fazer publicidade, elas estão conseguindo fazer propaganda. Formiga estourou nas propagandas, a Bia tá estourando nas propagandas. A Formiga é sacanagem, né, meu? O que eu ela trabalho joga, com a Formiga também, a idade dela, o que ela joga, a performance, assim, absurda. Acho incrível, assim. Então tá tendo uma tendência agora nesse período de Copa do Mundo. Tem que ser um negócio muito assim, ó, eu quero fazer a carreira na Europa, sabe? Assim, eu quero crescer na Europa. Se o propósito não for esse, não compensa para o atleta ir financeiramente. Então ela fica aqui porque ela consegue fazer... girar mais, talvez. Ela consegue ter um bom contrato com o clube e ainda assim abrir muitas oportunidades. As casas de apostas aí, as meninas estão sendo patrocinadas. A Brahma, são muitas marcas, é marca a TAM, é Azul, então assim, esses dias a Renner, tá acontecendo uma loucura no futebol feminino, tá muito louco o negócio. Que massa. Então, é uma escolha. Quais habilidades comportamentais que hoje um atleta ou uma pessoa que quer ser atleta profissional precisa ter para não deixar cair assim o potencial? Ela precisa ela precisa administrar a frustração. Eu acho que o principal é como você administra as coisas quando elas não estão do jeito que você quer. Eu acho que isso faz toda a diferença. Obviamente, quando você está fazendo sucesso, você tem que se preocupar com como é que você está se comportando. Mas a frustração. E tem uma parada que é muito pesada, que as pessoas não percebem, que se chama orgulho. E isso daí não tem a ver com humildade. Tem muita gente que é humilde e é orgulhosa. Então você pega lá o jogador, ele é um baita cara humilde e tal, só que daí ele saiu do time titular, foi pro banco, ficou contrariado, ficou de cara feia a semana inteira, largou. Eu até falei um dia isso no Insta. Aí treinou a semana inteira mal, ficou de cara feia a semana inteira, chegou no jogo, ficou no banco e ainda teve a oportunidade de jogar 10 minutos. Pegou uma bola de frente e não fez o gol. Chega no final do jogo, o cara me chama e fala, Deus sabe todas as coisas. Sabe mesmo que você treinou uma merda a semana inteira, que você não teve a capacidade de ser grato e você não fez o gol porque você contraiu muita sujeira pro teu coração. Você não estava livre para prosperar. E aí você se arrebentou. E aí eu já dou logo no meio. Só que com as meninas não faço assim, porque eu não consigo, sabe? As meninas são mais eu não consigo, as meninas deitam e rolam em mim. Eu dou uma volta, sabe? Pra falar um negócio desse pra elas. Eu não consigo, eu não sei o que dá. A Bia é uma que deita e rola em mim, esquece. Esquece. Cara, putz, velho. Isso é pra vida, meu. Não é só dentro do futebol. Se você não bate uma meta na tua empresa, se você não bate uma meta pessoal e você fica de cara feia e você reclama o tempo todo e você não faz o que tem que ser feito e você acha que você merecia ainda alguma coisa no final, não tem como, porque você canalizou um monte de energia ruim pra dentro de você. Isso é pra vida, não é só dentro do futebol. Que negócio louco, né? Você tem que limpar o coração, Júlia, todo dia, cara. Você tem que livrar, sabe? Você tem que se livrar do dia de ontem. Primeira coisa que eu faço quando eu acordo, e eu sou um cara de alta performance, nesse momento da minha vida eu tô acordando 4h40 da manhã. 4h40, já entro em mentoria, depois leio a Bíblia, depois já começo a fazer exercício. 8 horas da manhã eu já fiz coisa pra caramba. E a primeira coisa que eu faço, Senhor, me desconecta do dia de ontem, limpa meu coração, tira a raiva, rancor, amargura, libera as chaves para eu prosperar hoje. Então, assim, você não pode... Tem gente que contrai todas as raivas
de coisas que aconteceram com ela no coração e das outras e de outras coisas que fizeram para outras pessoas que ela gosta. Então, assim, você imagina uma pessoa que tá com. Já tem, ó, eu tenho um problema com. Eu carrego você no meu coração porque você me falou uma coisa que eu não gostei. E você tá aqui, guardadinha, porque eu não vou te perdoar. Só que ela fez um negócio pro meu tio. E eu também carrego ela no meu coração. Então você junta toda a sujeira que você já carrega por si só e das outras pessoas. Não dá para chegar perto de uma pessoa assim. Não dá para chegar perto. E assim, as pessoas carregam frequência, né? Você fica 2 horas com uma pessoa disruptiva, com visão de futuro, na alta performance, você quer performar. Agora, quando você fica com uma pessoa, meu, que carrega um coração pesado, que não libera o coração de jeito nenhum, você sai dali com raiva, Pesado. você quer reclamar também. E eu não fico mais de meia hora, meu. Eu tenho um tempo assim com as pessoas, meu. Quando é muito eu não fico mais de meia hora, meu. Eu não fico. Eu vou debater a frequência. Eu falo assim. Um dia desse eu tava tomando um café com uns amigos da infância. E aí, pô, só que os caras não estão na pegada de prosperar, meu. Só que eu gosto dos caras, tava? Parei no shopping pra tomar um café com os caras. Aí daqui a pouco, vamos tomar um café. Eu tava sozinho, a gente ia jantar depois. Eles iam jantar e me chamaram pra jantar. Eu fui indo no meio do caminho, eu desisti. Aí eu peguei e saí fora. Aí me ligou um outro cara, pô, por que tu não foi? Eu falei, meu, eu não aguentei a frequência. Eu não quis continuar naquela frequência. Porque a pegada é errada, o cara só reclama, o cara é escasso, não tem visão de futuro, não quer chegar em lugar nenhum. O que você vai fazer com um cara desse? Ah, mas o cara é meu amigo da infância. Pô, eu tenho 40... Infância, meu. Eu tenho 42 anos. Como é que infância? Eu não tenho como eu carregar a minha infância. Sim. Então eu acesso a frequência, meu, a energia. Pô, eu gosto de andar. Eu gosto, não. Eu ando com quem prospera, meu. Se não prospera, tá cheio de problema, quer me contactar, beleza. Meu, vamos sentar, me fala. Você vai me contar uma vez o que você tem de problema. E ó, eu vou te jogar umas chaves, vou te fazer umas perguntas. Faz isso. Agora, passar a tarde remoendo teus problemas, meu, é uma vez só, cara. Pumba. Já era. Conta uma vez e saiu fora. Onde você aprendeu isso? Quando que você aprendeu isso? Cara, eu estudei muito. Eu tive uns bons mentores, viu? Eu comecei ali naquela batida do Tony Robbins. Cara, nossa, Aí extraordinário. depois estendi ali na loucura do Gary Vee. Top Só que também. aí eu devo muito, assim, eu não tenho problema de falar, eu devo muito pro Paulo Vieira e pro Pablo Marçal. Eu paguei muita grana pra esses caras me ensinarem. Mas esses caras me ensinaram, meu. Eles me ensinaram, cara. Eles me ensinaram a não ser uma vítima. Eles me ensinaram a ter autorresponsabilidade. E me ensinaram a não carregar as pessoas no coração. O Pablo me ensinou muito a questão de identidade e propósito. Eu descobri o meu propósito, descobri minha identidade. Então, só que, por exemplo, Júlia, eu estudo mais de 4, 5 horas por dia. Eu fico ouvindo, lendo. Eu leio a Bíblia. Eu leio a Bíblia, eu te falo a Bíblia de trás para frente. Eu não consigo dormir sem ler a Bíblia e eu não acordo, depois que eu faço essa oração, é Bíblia. É Bíblia. Então eu pego tudo ali que o Salomão fez, meu. Você não precisa nem acreditar em Deus, meu. Só faz o que o Salomão tá falando em Provérbios. Você vê se eu tenho, você pode fazer macumba para você mesmo e só que faz tudo que tá em Provérbios, você vai prosperar. Você vai prosperar. Não tem como. Só que eu fico impressionado com as coisas da Bíblia, porque eu acredito em Deus. Eu acredito. Então eu vejo assim, aí perguntam para Jesus, ele é cego porque os pais deles pecaram ou ele mesmo pecou? Aí Jesus responde, nenhum dos dois. Ele tem esse problema para que a minha glória se manifeste na vida dele. Eu falo, nossa, eu fico impressionado, eu falo, meu, pesado, meu, pesado o negócio. Aí eu olho, eu leio aquilo, eu falo, meu, não é possível, cara. Vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O meu fardo é leve. Hã? E o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se não me engano é Mateus 12 ou 13. Aí eu falo, meu, não existe culpa. O Senhor, ele levou a nossa culpa. Acabou, cara. O que a gente fez, meu? Passou. A gente não pode carregar algo que a gente cometeu no passado, cara. Tem gente que não enriquece porque tem culpa. E sabe o que paga? O dinheiro paga a necessidade de aprovação. O teu bolso paga a tua culpa. O teu bolso, ele paga os teus medos.
Você quer tomar dinheiro de uma pessoa? Você põe culpa nela e medo nela. Você vai tomar tudo dela. Agora, você imagina uma pessoa que se sente culpada porque enriqueceu e a família de 79 pessoas estão pobres. Culpando ela que ela enriqueceu. A pessoa não dá conta de ser rica. Meu. Eu falo pro jogador, cara, você resolve a sua vida. Resolve a sua vida, depois você transborda. Entrega ensinamento. Você já me ligou um cara que é meu amigo, que já me ajudou, não financeiramente, mas já me ajudou. Pô, me arruma um dinheiro porque não sei o que é meu negócio. Eu falei assim, mas você quer dinheiro pra quê? Não, é porque é o meu negócio. Eu falei, mas eu não vou te dar dinheiro, cara. Pega aqui, ó, eu vou te dar, lê esse livro aqui. As pessoas, Júlia, elas não te ligam para perguntar como que elas fazem para sair daquela situação. Elas te ligam para te pedir dinheiro. Eu tô precisando de 30 mil que não sei o que e tal. Cara, você tá precisando de algo? Se eu tenho um problema, eu vou atrás de você, Júlia. Eu tô com esse problema aqui. O que eu posso fazer? Uhum. E aí você me faz umas perguntas, você me questiona. E eu vou para cima. Eu falei, irmão, eu falei, o problema é a forma que você se vê. Você se vê abaixo de mim, você acha que você tem que pedir dinheiro para mim. Só que, cara, esse livro que eu tô te dando ali, eu já li de finanças, eu já li ele 5 vezes, velho. 5 vezes. Ah, não, aí essa mesma pessoa, em uma outra situação, ele falou para mim, um dia eu vou ter o carro que você tem. Eu falei, eu só espero que você não tenha que fazer o que eu faço para andar nesse carro. Se você fizer, aliás, se você fizer 10% do que eu faço, eu acho que você já vai conseguir. Uhum. Porque é paulada, é paulada. Então, Eu falei eu fiz uma live ontem de 30 minutos e eu falei sobre esse lance de recompensa, né? O brasileiro, ele quer a recompensa antes dele pagar o preço mesmo, assim. As pessoas, elas querem a recompensa antes delas fazerem o que elas têm que fazer. E enquanto elas não entenderem que, pô, você tem que lutar, né, meu? Você tem que ter vontade, uma perspectiva de vida. Você tem que fazer o que tem que ser feito, cara. E as pessoas não fazem o que tem que ser feito. Por que você acha que elas não fazem o que tem que ser feito? Você acha que é cultural? eu acho que a procrastinação, Júlia, ela é é o teu corpo assaltando a sua alma. Você tem um propósito de viver coisas grandes. Deus não quer que você seja pobre. Você imagina o Criador, meu. Aí, ó, você tem esse seu livro aqui, que eu vou ler e com certeza vai me abrir várias chaves. Pô, você fez esse livro, é um produto. Pô, você tem interesse que ele dê certo. Sim. Certo? Então, imagina Deus te fez e te deu um manual. Você dá certo na vida. Então, assim, elas procrastinam porque elas andam com as pessoas erradas, elas ouvem gente errada, elas distribuem a energia delas de forma errada. Então você fala assim, pô, eu não consigo fazer isso, aquilo. Cara, você fica a tarde inteira no videogame, meu. Você gasta mó tempo na pornografia, mano. Você fica o dia inteiro. Aí você pega esse jogador de futebol, os meninos da base aí, do Santos, que sobe 20 anos, o menino já tá ali com um carro legal e tal. Os meninos, eles ficam se masturbando o dia inteiro, aqueles moleques. Eles ficam chavecando o menino o dia inteiro no Instagram, no WhatsApp. Ah, Thiago, como você sabe, a maioria fica. Eu sei porque eu convivo com esses caras. Eu convivi a minha vida inteira. Aí o menino chega no treino e ele consegue render. Por quê? Porque ele tem 20 anos, ele tá lá pra cima a energia do cara. Só que ele chega abaixo do que ele pode chegar. Porque ele torrou as energias dele com pornografia, torrou com videogame, torrou gastando energia atrás de mulher pra caramba, que nem precisa. E aí ele chega no treino 50%. E aí, às vezes, ele não vai jogar num clube grande da Europa por causa disso. E ele não sabe por quê. Aí você vai questionar um cara que ganha 200 mil por mês, ganha 100 mil. Vai falar que ele tá errado. Ele vai ainda te chama de pobre ainda. Uhum. É complicado. Pegada louca aí. Qual... Caraca. Muito louco. Meu podcast, ele funciona assim, ó. Tem uns insights que eu pego e eu fico 10 segundos só sem falar nada, entendeu? Então a galera... A gente nem corta esses baratos, entendeu? A gente não corta. A gente deixa pra vocês verem que alguma coisa eu tô sentindo aqui dentro. Quais são suas metas pra 2023? Você já alinhou assim? Tem alguma coisa em 2023 que você quer, de qualquer forma, assim, chegar ou bater? A minha meta, Júlia, é continuar crescendo, alcançando mais pessoas, assim, na minha visão. É transformar mais vidas através do futebol feminino, através de outros canais de comunicação. A minha
minha meta é essa. Eu sempre faço assim, eu dou um passo e eu não sei o que vai acontecer depois. Você nunca sabe o trajeto inteiro, né? Uhum. Então, quando eu fui para Alphaville, eu falei, eu fiquei com medo de ir, ficar morando aqueles caras, nasci num contexto bom, só milionário lá do meu lado. Eu falei, cara, você tem um problema de crença, de aceitar. Uhum. É a mesma coisa uma atleta que ela joga, ela tem o sonho de ser jogadora, daqui a pouco ela passa pela base, daqui a pouco ela tá do lado da Formiga e da Bia. Se ela não tiver uma crença, uma autoconfiança dela, o merecimento dela não tiver fortalecido, ela não dá conta de ficar do lado delas. Então, eu dou o passo e eu espero. Eu não sei até quando que Deus vai me manter ali em Alphaville. Eu ainda não sei se é hora de eu sair de lá. Eu acho que ainda não, estou sentindo no meu coração isso. Mas a minha visão é essa, aumentar a mão. Eu creio que vai acontecer algo assim, sabe? Você saiu de grande. Santos para lá. É. Como que foi esse seu processo de mudança, assim? Cara, porque, assim, é um lugar onde o mercado de influencers, o mercado de empresários, né? Ele tá ali. Tá ali. Barueri, Alphaville ali. A galera tá em peso. Existe dívidas, Júlia, existe dívidas que você faz de consumo e dívidas de alavancagem. Se você ganha dinheiro com o teu celular, você tem que comprar o iPhone 14 que ele vai te dar retorno. Quando eu fui para lá, eu pensei no quê? No meu posicionamento de marca. Agora, você imagina eu, por exemplo, que as pessoas coloquem amor nas minhas palavras. Eu sou o cara que você chega para um atleta e fala assim, o Thiago, ele é top, ele vai resolver a sua vida, o seu contrato e o que ele te falar, se você fizer, você vai enriquecer. Aí você marca um café, chega o Thiago. Aí eu chego de Chevette, 67, com os pneus tudo careca. E esse cara vai me fazer enriquecer? Gente, é a real. É a real. Aí, você vai me contratar. Eu quero que o Thiago agencie, resolva um problema para mim, eu cuide do meu, sei lá, faça uma gestão, monte um planejamento financeiro para mim. E aí você vai me fazer uma proposta. Qual proposta que você vai me fazer se eu chegar de Chevette e se eu chegar de Jaguar? Você vai ficar constrangida de fazer uma proposta para mim se eu chegar por cima da carne seca, e se eu chegar muito abaixo, você vai diminuir provavelmente a sua proposta. Então esse lance foi o quê? Eu pedi orientação para Deus para ir, eu precisava ir. Sabe essa parada igual você falou, não joguei bola? Isso daí é um passado da sua vida, que de repente você não vai mais resolver e você tem que usar essa energia para fazer outras coisas, que você vai transformar vidas do mesmo jeito igual você está fazendo. Só que eu precisava viver isso. Eu precisava ir lá ver qual que era. Eu precisava ir lá e morar e pagar o preço e resolver isso na minha cabeça. E eu peguei e fui. Só que eu fiz tudo o que precisava. Porque qual que é o lance dos desafios, Júlia? Por exemplo, esses caras que você vê, Joel J, você vê esses caras que estão performando aí, você vê que toda hora eles estão enfiados nos desafios. Você fala assim, esses caras gostam de problema, porque eles estão sempre se desafiando. Só que os caras vão para o desafio com as crenças deles resolvidas, eles vão com o planejamento certo, eles vão com a identidade deles firmada, eles vão com tudo potencializado para poder dar certo. Então, o risco vai lá para baixo. O problema é você entrar num desafio todo errado. Todo errado. E se você estiver firme com Deus, estiver com o teu plano, eu me aconselhei com muita gente para ir para lá. Eu cheguei lá e falei, vou fazer isso, eu vou trabalhar meu brand, eu vou gerar valor, eu vou trabalhar o meu network, eu vou mentalizar, eu vou fazer o máximo de conexão possível. O negócio explodiu com menos tempo do que eu imaginava. Só que por que eu fiz isso? Eu estava de boa em Santos. E é muito ruim ficar de boa. Por que é muito ruim? Por que eu enfiei a Amanda Gutierrez no Bordeaux? Para tomar uma voadora nas costas. A Bruninha saiu da base do Inter e eu joguei ela aqui no profissional do Santos. Ela era a menininha da base lá, tava tudo certo para ela. Eu falei, essa menina precisa tomar uma voadora nas costas. Ela precisa acordar sem saber o que vai acontecer, meu. Ela precisa acordar pensando, se eu não treinar, ferrou, eu vou cair. Então lá eu acordei, eu falei, meu padrão de vida aumentou 5 vezes. Eu acordei, eu preciso trabalhar, preciso correr, preciso fazer.
Tomei uma voadora nas costas. Quando você tá numa estrada que você tem um carro nas suas costas te azucrinando, você vai ter que acelerar, mano. Não tem, um cara tá te azucrinando nas costas. Então, é isso. E na minha cabeça, eu quero arrumar outra treta, sabe assim? Outra enrascada. Eu preciso arrumar um problema maior, sabe? E eu aprendi uma coisa que vai contra o fluxo. Problema vem antes de solução. Primeiro você arruma o problema, meu. Depois você resolve. Porque se você ficar esperando a solução para o problema que você quer arrumar, você não vai arrumar o problema. Porque quando você tiver a solução, você não vai querer mais resolver aquele problema. Você não vai querer mais entrar naquele problema. Então eu lembro que eu cheguei lá em Alphaville e eu falei, preciso fazer network, meu Deus. Aquilo ali foi um negócio para mim, de fato. Assim. Depois que eu entendi que aquela casa, que aquele... Eu não fico ali tratando como... Depois eu entendi que realmente eu montei um negócio lá. De posicionamento de marca, de network, de geração de valor, enfim. E eu lembro que quando eu cheguei lá, na segunda-feira... que eu assumi a casa, eu já falei, eu preciso me conectar com as pessoas, network, não sei o que. Aí eu peguei, eu não tinha ninguém não tinha uma pessoa para me ajudar em casa ainda, para arrumar as coisas e tal, e a minha esposa em Santos, na clínica dela, que ela tem clínica em Santos, é mó doideira, a gente fica numa batida louca. E eu lembro que eu chamei a Milene Domingues, eu chamei o Arthur e a Cris, diretora do Corinthians, para ir na minha casa na quinta-feira. 3 dias depois que... Eles foram o primeiro a fazer network comigo em lá que eu recebi na minha casa. 3 dias depois que eu mudei. E aí eu pensei assim no dia, eu falei, mas como é que eu vou fazer? Como é que eu vou receber eles? O que eu vou servir? O que eu vou fazer? Eu pensei, eu preciso marcar a data. Depois eu me viro. Depois que eu souber que eu vou receber eles de qualquer jeito, que eu vou ter que receber eles, vai aparecer a solução. Quando eu liguei para ela, na verdade eu chamei ela só, ela falou, eu vou com a Milene e vou com o Arthur. Aí eu falei, cara, como é que eu vou receber eles em casa, meu? Tá tudo mozona, meu, não tem nada. Tipo, eu não tenho uma pessoa pra servir um café pra eles, nada. E aí eu percebi, cara, não tinha como eu não resolver, porque eu já tava com o problema na minha frente. E aí me virou uma chave, meu. O problema vem depois, vem antes de solução. Não se preocupa com a solução, meu, arruma o problema que te dá uma facada nas costas. Eu queria, quando eu fui para lá, eu queria me sentir inseguro. Você conhece alguém que escolhe isso para a vida, assim, Gil? Eu conheço. Você. Não, tem... Cara, eu preciso ficar com medo, eu preciso me sentir inseguro, meu. Que tem alguma coisa nova que você precisa sem saber o que vai acontecer e que se eu não tomar uma decisão, eu vou botar tudo a perder. Cara, isso me fez crescer muito, assim. Caraca. E eu escutava assim, gente falar assim pra mim, o fulano foi pra Alphaville e quebrou. O fulano foi não sei o quê, tem muita gente que vem pra... As próprias pessoas que falam que você tem que conectar, que você tem que mudar de ambiente, elas também falam que que muita gente faz isso e quebra. Então, você fala, de que lado que eu vou ficar, né? Eu conheci umas 2 pessoas que foram e, tipo... Não deu certo. Não deu certo. Tá. Só que existe uma coisa, Gil, só pra eu concluir, que se chama crença, cara. Você sabe que quando eu cheguei lá, eu ficava olhando aqueles caras tudo, às vezes cara que nasceu rico, muito milionário, e eu fui programado financeiramente para ficar um tempo lá, que eu falei, se eu bem que não faz sentido para mim, eu volto, vou gastar, vou tomar um preju, mas eu não tava assim, chegando lá dependendo de trabalhar para no mês seguinte me manter. Eu fiz uma programação de 1 ano, 2, eu falei, vai me dar uma desfalcada, vai, mas eu não vou quebrar. Só que mesmo assim, me dava um medo, que depois eu fui entender que eu não estava me sentindo merecedor de estar do lado daqueles caras. Daqui a pouco você está do lado de um cara que um é o Flávio Augusto, o outro é não sei quem que é dono da Mondel, o outro não sei quem, o outro é bilionário, aí você fala, aí você se apequena, você fala, Aí eu olhava para mim e falava, por que eu tô com medo, cara? Se eu tenho dinheiro para pagar, se eu já perdi mais dinheiro em outros negócios com um jogador e não aconteceu nada comigo, e por que eu tô com medo disso que eu tô com dinheiro para fazer? Aí eu descobri que eu tinha um problema de merecimento ali que eu precisava resolver. E aí foi que eu fui... Tudo que acontece comigo assim que eu não consigo resolver, eu vou pro confronto com Deus. Aí eu vou pra minha identidade. Aí eu cheguei e falei, Senhor, por que eu tô com medo de ficar aqui, sendo que tenho dinheiro? Eu não sou merecedor de estar aqui? Aí Deus falou assim pra mim, você é meu filho, velho. Você pode morar onde você quiser. É só você me obedecer, velho. Você fica com muito medinho de quebrar, você fica com muito medinho do que as pessoas vão pensar, você só precisa ter medo de uma coisa,
de sair debaixo da minha vontade, velho. Aí, quando ele falou isso, ele me liberou uma chave, assim, que eu falei, meu, eu vou andar debaixo da vontade de Deus, mas também eu vou fazer o que eu quiser, velho. Eu vou fazer o que eu quiser. E eu ando na obediência de Deus, não sou perfeito, mas eu ando na verdade, cara. Ó, e eu vou te falar, é caro andar na verdade, viu? É mais fácil você cortar caminho, cara, aparentemente. Uhum. Mas eu dou no seguro, cara, é muito louco isso. E porque eu sei que Deus vai me suprir. E é muito louco, Júlio. Pô, eu não tô deixando. Eu sou influente, né? Não tô deixando mais você falar. Não, Sabe o que é mais louco, manda Júlio? bala. Sabe o que é mais louco? É que desde que eu cheguei lá, não teve um mês que Deus não trouxe providência pra minha vida, cara. Até coisas que eu não precisava, Deus fez questão de prover. Falou, não, cara, eu vou prover. E eu não quero sair de lá e não continuar fazendo isso porque eu quero continuar vivendo dessa provisão de Deus, sabe? Louco. Agora, uma coisa que eu tenho medo mesmo, isso eu tenho, de andar fora da linha, cara. Pode ser até um sentimento que foi uma âncora que eu coloquei, né, que eu carrego, mas assim, a única forma das coisas darem errado na minha vida é se eu começar a andar fora sair fora do favor de Deus, cara. Tem muita gente se levantando contra mim no futebol feminino. Empresários se juntando para tentar competir. Em vez de até fazer uma parceria comigo, cara, não vai rolar, meu. Eu tô debaixo do favor de Deus, velho. O vento de Deus, ele me empurra, mano. Eu não preciso... mano, sabe o que é você pegar um avião e ir contra o vento e você ir a favor? É isso que eu tô vivendo. Não tem jeito. Eu poderia até ser mais ousado do que eu sou, sabe? Uhum. Eu até seguro a mão um pouco, assim. É muito louco. Olha o maluco aí, né? A gente fala que eu sou louco, né? Pô, o cara escolheu ter medo, o cara escolheu, pô, não, tá muito legal a minha vida, eu vou passar um pouco de perrengue, né? É bem isso. Loucura, né? Caraca, velho. Quantos anos você tem? Eu tenho 42. 42. Também já não é, mas eu tenho que cair pra dentro, né? Não vou ficar pensando no quê também, né? Meu, eu acho que esse podcast tinha que ser hoje, assim mesmo. Tinha que ser hoje. Eu falo todos os podcasts que eu aprendo muito. Eu não venho aqui pra eu contar a minha história, sabe? Eu montei com a intenção de todas as pessoas que eu trouxer aqui, que elas contem a história delas e traga o máximo de experiência e bagagem para as pessoas que vão assistir, que estão assistindo aqui. Só que não tem um podcast que eu não saia com a minha cabeça um pouco diferente, cara. E esse de hoje, muito diferente. Muito. Muito porque eu acho que, assim, eu me identifico muito com o que você já viveu. E me identifico muito com o que você vive. E com algumas atitudes que talvez você teve e que eu ainda não tive, sabe? Tipo, eu não quero ser a pessoa que tô aqui pra falar que eu sou a melhor. Não. Eu tô aqui pra eu aprender realmente com todas as pessoas também que estão na minha frente. E eu acho que tem momentos da minha vida que eu também tenho medo, assim. Eu acho que todo mundo tem, né? Aí tem as pessoas que têm medo e vão pra cima. Eu me considero uma pessoa que eu tenho medo de muitas coisas e eu faço. Mas ainda tem algumas coisas que eu tenho medo e não faço. E agora, nesses últimos 20 minutos que você falou, talvez, foram coisas que, pô, eu tenho medo e ainda não fiz. Porque eu já tive oportunidades de pessoas falarem assim, vem pra cá. Você não tem ideia do quanto você vai prosperar estando aqui. E eu ainda não fui, sabe? Tipo, o lance de ir pra Alphaville e estar lá. E eu tenho a possibilidade de estar lá 15 dias e aqui 15 dias. Estar lá 20 dias e aqui 10 dias. Estar lá 5 dias e o final de semana aqui, 5 dias e o final de semana aqui. Eu tenho. Mas ainda não fiz, velho. Olha que louco isso. E algumas coisas que você trouxeram alguns insights que me mostraram que talvez seja essa crença de merecimento. Então, mas o podcast é seu, Júlia. Você fala sobre alta performance, mas todo mundo que tem alta performance também tem o momento em que tem baixa performance. E eu acho que esse é o momento, assim, de eu reconhecer que eu tenho, cara. Olha que louco isso. Porque eu tenho oportunidade, tenho pessoas, tenho incentivo e ainda não fiz. Entendeu? E eu aprendo pra caramba nesses... Sei lá, 1h30, 2 horas que eu fico aqui sentada. Sei lá, se eu for pegar assim, o que em 2022, qual foi a sala que você mais aprendeu em 2022? Aqui. Cara, esses últimos 3 meses, que loucura, velho. Você sabe que o medo, ele é uma semente, né?
Ele é uma semente que, às vezes, que algumas pessoas carregam e ela dá tanto fruto que as pessoas elas não dão conta de reter o fruto e elas vão lançando essa semente na vida de outras, né? Você tem que ver com quem, assim, a gente tem que ver. Você sabe que Pedro, quando ele parou, porque um cara emasculado, quando ele anda com um cara viril, ele fica valente, né? Sabe assim, quando, pô, você tá com aquele cara, meu, você é moleque, você tá com aquele cara musculosão, você é meio bundão, mas você tá com o Rambo da rua, meu, esquece, né, meu, você vira o cara, né? Você vira o cara. Só que depois que o Rambo sai fora, você se ferra, Você né? já era. E Pedro, ele, depois que Jesus morreu, ele voltou até a ser pescador, né? Então, de fato, os relatos mostram que ele era medroso. E aí, depois é que ele conectou com Paulo, que era um cara disruptivo, que era um cara valente, era um cara bravo, ele aumentou a frequência dele de novo. Então, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente ouve, com as pessoas que a gente anda, né? Tem muita gente carregando semente do medo aí, distribuindo. Vai ter níveis de medo, né? E vai ter uma hora que o medo ele vai salvar a sua vida, né? Mas o medo que tem que ter medo da gente, né? Que nem falam, né? E é importante peitar o medo. É importante. Porque você resolve. Você resolve. Eu precisava ir lá ver. Então eu fui lá ver, resolvi na minha cabeça, sabe assim? E aí entra naquilo, Júlia. Você se prepara, você mentaliza, você sabe o que você tem que fazer, você conecta com as pessoas certas, você vai pronta. E dá certo. Você falou uma Põe coisa... uma data aí, quando você vai... Ai, meu Deus. Põe a data, ela vai ter que pôr a data aqui Agenda. e vai fazer aí vai colocar a data publicamente, hein, meu? Aí ferrou. É isso, já era. Mas isso. tem que ser... Essa semana eu baixei uns aplicativos aí e tava vendo, né? Hotel e... Enfim, apartamento. Falei, cara, que loucura. O que eu tô fazendo? Tô vendo e tal. Eu sei que tem que rolar. Você falou assim, cara, eu não sinto no meu coração que eu tenho que sair agora, né? Júlia, eu sinto no meu coração que eu tenho que vivenciar alguma coisa ali, sabe? Eu sinto, alguma coisa tem no meu coração assim que eu tenho que vivenciar. Sabe o que me destravou, Júlia, também? Que me fez eu querer ir? Uma vez eu tava vendo uma live do Paulo Vieira, não lembro com quem, não lembro se foi com o Joel, com um desses caras aí. E aí falaram de Alphaville pra ele, né? Que ele tava morando já lá, ele falou, pô, mudei minha rotina toda, cara. Porque pra esses caras também, a gente pensa assim, o fulano não tem medo porque ele tem dinheiro, cara. Quantos medos que você acha que o Elon Musk tá enfrentando pra poder desbravar outro planeta, cara? Sim. Então, assim, tá todo mundo com problema de merecimento, na verdade, né? Cada um num nível. E o Paulo falou assim, ele falou, cara, eu acho que, assim, eu sinto que nesse lugar aqui vai rolar um verdadeiro avivamento aqui. Quando ele falou isso, eu falei, cara, eu não quero ficar de fora disso. Eu quero estar lá. Eu acelerei o processo. De fato, lá é o que eu falo em relação a Santos, tá? Eu amo Santos. Tem uma coisa que me puxa de volta, sabe? Mas eu falo, não posso voltar, definitivo, e não vou voltar, nem que eu vá para outro lugar. É a frequência. E essa parada da frequência, ela é real. Você conecta lá com as pessoas, elas têm visão de futuro e elas têm um propósito. Elas querem transformar vidas. Santos, ele é uma cidade de muitos aposentados e cidade de praia tem um problema. Tem muita gente que... A praia é de graça, né? Isso é um problema também. Porque a pessoa ela tem 2.000, 3.000 ali, que não é nenhum demérito. Ela fala, cara... Tô tranquilo. Eu tô aqui na praia, eu vou me meter num desafio, eu vou crescer. Eu tava vivendo isso de outra forma. Eu tinha tudo. Eu tava com a minha vida legal em Santos. Pô, apartamentão, carrão, viagem todo ano. Tava legal, cara. Só que eu ficava na varanda de casa, assim, olhando pro mar. Eu falava, cara, e aí? Agora eu vou esperar minha vida acabar aqui, nessa varanda? Começou... Eu precisava de desafio, sabe, assim? Você viu uma parada que aconteceu muito louca com o Pablo? Eu falo dele porque eu pego muita coisa, assim, com ele. Porque ele é retardado, né? Isso daí Sim. ele é mesmo, né? Desculpa se você estiver ouvindo, ele é meu vizinho lá. Se cair pra você essa mensagem aí, você me perdoa. Eu sei que você não carrega ninguém no coração. Você viu o que aconteceu? Ele tentou ser presidente, fez aquela maluquice, virou deputado. Você viu o que ele fez no dia das eleições? Não vi. Ele converteu a energia, ele não quer, ele já virou energia, já começou, ele já se comprometeu, vou estar aqui 4h59 com vocês e todo dia às 8. Ele já colocou, ele já virou a chave, cara. Ele já colocou um outro desafio na vida dele.
E ele já se desconectou daquilo. Uhum. Qual que é o problema das pessoas que vivem em depressão e vivem ansiosas? Elas não colocam desafio na vida delas. Elas ficam na cena que já passou. Elas ficam querendo voltar para uma parada que já foi. E eu vivi muito isso. Eu vivia de gala lá no Paris Saint-Germain. De 2007 a 2012, que eu levei o Souza, levei o Ceará para lá, aí tinha o Nenê lá, a gente convivia, depois chegou o Lugano. Eu era presidencial ali, todo jogo. Pô, você imagina um cara, eu ia pra França, eu tinha 8 passagens executivas por ano do Paris, que ele dava pro Ceará, o Ceará não ia, eu ficava com as passagens todas. Cada 2 meses eu tava lá, no alto nível. Top. Quando acabou aquilo, acabou. As coisas, ô, Júlia, elas acabam da noite pro dia, cara. Acabou. Aquela fase acaba. E ele voltou pro Brasil e acabou. Eu ficava indo lá, olha que doideira, eu ficava indo lá, eu ficava indo correr no campo que a gente que tinha ali perto da casa dele, eu ficava tentando viver aquilo que já passou. E aí, por que isso? Às vezes a gente não faz o que tem que fazer quando a gente tem a oportunidade, quando a gente está na fase, vivendo aquilo, e aí quando passa a gente quer forçar para que a fase volte, só que ela já passou. E aí eu consegui me desconectar daquilo. Só que aí veio outras fases. Peguei uma fase no Santos top, pô, trouxe o Ricardo Oliveira pro Santos, aí meu pai trouxemos o Bruno Henrique, trouxemos os caras todos na época do Modesto, fomos xingados pra caramba, nunca demos R$1 pro presidente, eu jurava pela minha mãe isso e ninguém acreditava, e a gente trabalhava mesmo, e a gente tinha prioridade. Eu vivia aquilo, Júlio, sabendo que um dia ia acabar. Eu falava, meu, esse negócio vai passar, e quando passar eu vou me desconectar disso. Quando acabou, que a gente saiu daquela situação que aquele benefício que a gente tinha da prioridade acabou, a primeira coisa que eu fiz, eu coloquei outra visão de futuro, porque eu já estava calejado, então eu saí fora daquilo. Se eu não tivesse feito isso, meu pai teve problema de sair disso por causa de negócio de ego e tal, e ele ficou no passado, durante muito tempo, negócio de política, disso e daquilo. Se eu não tivesse saído daquele momento que já tinha passado, eu não tinha construído tudo que eu construí no futebol feminino. Isso é muito louco. É, galera. Ai, meu pai. Vamos pra cima, né? Colocar a imagem. Se Deus tá falando no teu coração, vai, meu. Vai ver qual que é. É o que eu te falei do passe, meu. Não tem esse. Você acha que Jesus chegou e falou para vá, pegue suas coisas e vá para o Iraque? Pegue suas coisas e vá para o Iraque passar necessidade que lá te mostrarei. Você acha que se ele tivesse falado isso, ele tinha ido? Falou, pegue e vá para o lugar que eu te mostrarei. Dá o primeiro passo e eu vou te mostrar. E já era. O segundo passo você só vai saber depois que você der o primeiro. É muito louco isso. Isso eu aprendi. Galera, comenta aí o que vocês estão achando. Vou fazer assim, ó. A gente vai fazer uma brincadeira. Vai aparecer uma foto na TV. Você vai definir essa foto em uma palavra. E aí, algumas fotos. Enquanto a gente faz essa brincadeira, já vai pensando numa última mensagem pra você deixar pra essa turma que assistiu a gente, que tá aqui assistindo a gente. Se é jogador, se é jogadora, se é uma pessoa que é empreendedora, empresária. O que você deixaria de mensagem para que essas pessoas não desistam, para que essas pessoas não parem de fazer, para que essas pessoas mantenham sempre uma frequência positiva para elas chegarem onde elas querem? Vai pensando nessa mensagem aí. Bom, eu acho que você já deixou várias mensagens nesse podcast, não só para todo mundo que tá aqui ao vivo junto com a gente, mas para mim também. Pode ter certeza absoluta que hoje você foi um mentorzaço aqui pra pessoa que tá na tua frente. Estão preparadas as fotos aí? E já pensa na data também que você vai colocar. Já pensa na data. Disruptivo. Que da hora, né, velho? Disruptivo. E esses campos são incríveis, né, meu? Que bonito ver campo de futebol. O campo de futebol é gostoso demais de ver, turma. Meu Deus do céu. Só uma palavra? Você quer mais? Não, Pode não, tá bom. Não, só uma palavra. Bruninha. Foi uma virada também. Aí legal. É onde? Aí é no Gotham, nos Estados Unidos. 20 anos de idade, foi vendida pra lá. Que da hora, velho. Foi. E ela pegou e falou, eu vou. Ah, quietinha. Aí. Motivação tá aí, né? Motivação. Precisa de motivos pra acordar? É isso. Cara, é muito legal ver que a galera tá chegando. Meu, eu joguei quadro ali, pequenininha e tal.
E é propósito. Propósito. Tem mais? Tem mais? Caraca. O novo de Deus aí. Cara, e panturrilha de jogador é da hora, né? Já dava pra ver, acho que pela minha panturrilha que eu não ia chegar, velho. Porque... Esse menino é forte, cara. Esse menino, ele joga no Estoril. Ele é... Nossa, esse menino, ele é sensacional. Que da hora. Santos. Deus tem algo no futebol masculino ainda, ó. Aí a geração que tá vindo aí. Isso é algo novo. Bia. Dominante. Cara, ela manda benzaço demais. Dominância, essa daí é a minha dominante. Que da hora. Sensacional, aprendi Ela, muito ela com tem ela. o perfil dominante? Ela é dominante total, mas ela é leal, ela é top, cara. Ela é muito leal. Ela Muito te legal, domina né? se você deixar, né? Ela começa a te fazer perguntas, te põe na Ela que parede. você falou que Você tem que né? ter uma comunicação com ela objetiva e ela não gosta de voltinha. E só que você tem assim, isso não é um defeito, é legal porque também ela não fica te dando volta. E ela é leal, meu. Ela é leal. É muito top conviver com ela. Nova era aí, ó. Portas novas. Que bonito, hein? Estádio é sensacional, viu? Flávio Augusto fez um bom trabalho, né? E o desapego dele vender me ensinou muita coisa, viu? Nossa. Desapego. Essa é a parada, essa chave. Desapego. Se fosse definir uma palavra nisso aí, eu definiria em homenagem ao Flávio Augusto, desapego. Desapega para avançar. Cara, manda bem demais, né? Eu vi aí. É vídeo ou é só foto? Só foto? Essa daí é foto, mas tem o vídeo todo. Tem o vídeo, né? Humildade. Eu aprendi muito com a Milena, viu? A Milena é sensacional, cara. Faz muita embaixadinha? Ela é. Mas ela é uma menina top, meu. Ela é simples, putz, uma menina que toca a vida dela mesmo. Eu aprendi muito com ela. Eu honro muito ela, eu gosto demais dela. Você falou a palavra? Falou? Falei humildade. Humildade, pode crer. Tayla. Nossa, se eu trouxer uma foto que eu tenho com a Tayla, eu tava gordinha, hein, treinando aqui na praia de A Mongaguá. palavra aí é amado, porque eu fui no CT do Santos esses dias, nossa, meu, eu me senti muito amado por elas. Veio umas 8, 9 meninas assim, e eu falei, meu Deus, cara. Eu me senti amado demais por elas, cara. Muito louco. O bagulho é doido, meu Deus do céu. É, Giovanni. Não sei se eu defino numa palavra, mas deixa eu extrapolar o limite só em poucas. Esse cara me ensinou que dá para fazer sucesso, dá para ser aplaudido por um estádio inteiro e dá para quando as luzes se apagarem, dá para voltar para sua casa e ser uma pessoa normal. Esse cara me ensinou isso. Ele é um irmãozão que Deus me deu, cara. Que da hora. Aí, ela aí. É. Novo tempo aí. Tempo de propaganda. Muito louco. Você veio Aí, inspirado, ó. né? Veio de Santista. Isso daí eu vou ter que estender um pouco também, só algumas palavras. Mãos que se humilham para os céus erguerão troféus. Aí, quantos troféus. Esse dia a gente saiu carregado. Olha isso, gente. Isso é resultado. Você falou, né? Resultado cura. Resultado cura. Nossa. Esse dia foi paulada, faltou iaiá ainda. Caraca. Você precisa ver a energia. Eu até brinquei com elas. Elas chegaram todas juntas assim, meu. A Catherine também é bem dominante, ela. E aí eu olhei, eu senti a energia delas todas. Eu brinquei com elas assim, eu falei, meu, se eu não fosse o Rock Balboa, eu não dava conta de encarar vocês, não, meu. Cara, é muito louco. Eu vejo essas fotos assim, como eu tive vontade na minha vida de vestir um uniforme desse, tu acredita? Deus te chamou pra outra coisa. Eu também tive minhas vontades de ser jogador, viu? Até hoje eu banco o jogador ali e tal. De vez em quando a gente tá emocionado. Mas Deus ele te chamou pra outra coisa, cara. Deus ele te chamou pra transformar a vida deles aí, pra potencializar a carreira deles. Aí, caraca.
Esse é o estádio do Paris Saint-Germain, né? Foi onde tudo começou. Tem mais? Aí, ó. Problema vem antes de solução. Foi nesse Foi a dia. reunião, o network. Problema vem antes de solução, ó. Tá aí. Caraca, que da hora, velho. Muito irado. Aí. Nossa. Aprendizado. Formiga. Gigante. Fenômeno. Joga demais. Fenômeno. Tem uma força absurda, né, velho? Corre muito. Aí. Isso daí é o... Vai se lascar, essa daí. Ah, tá. A menina tá se lascando lá. Essa menina vai ficar gigante. Ela é gigante, né? Ela só tá mostrando, ela só tá aceitando isso nela. O que essa menina vai fazer aí, depois que ela passar por esse processo aí, vai ser louco. Ela chegou pra mim e falou assim, eu não quero ir embora. 6 meses sem jogar, que o treinador buzinando na olhada dela, voltou pro Brasil. Eu falei, meu, ela vai, não vai querer voltar pra lá. Ela falou, me deixa aqui que eu quero ficar aqui, eu quero vencer aqui. Começou a jogar. Ela me mostrou muito, ela assim, ela... Não é fácil viver na França não, assim, nessas cidades assim, só francês, meu. Eu imagino. E aí, e é aquele negócio, se a pessoa, se ela ficasse pensando, pô, não vou mudar, tá lá. Sabe que dá pra perceber que o feminino toca muito teu coração, assim. É uma parada de propósito, é muito louco, né? Aham. É um propósito. Que bonito. É. Pensou na mensagem? Não exatamente, mas assim, para uma mensagem para pessoa, Pra galera não desistir. Pra galera não parar. Por quê? Hoje eu consigo perceber com muitas pessoas que eu converso, assim, que a galera tá desistindo, velho. Sabe, a galera tá desistindo muito. Tá desistindo muito. Se você pudesse deixar uma mensagem pra turma não desistir, seja essa pessoa, sei lá, quero ser jogadora, quero ser empresário, sei lá, eu quero viver uma vida livre, o que você deixaria? Determinação. Eu tava vendo um jogo esses dias e eu vi um menino jogando, foi até numa pelada lá no clube, e eu gosto do menino jogando, e eu falei assim para um outro cara, ele joga muita bola, esse menino, né? Aí esse cara que eu falei isso, ele falou assim pra mim, ele é determinado. Quando ele falou isso pra mim, virou uma chave na minha cabeça. O que é um cara determinado? É aquele cara focado no objetivo dele e decidido a chegar lá, não importa o que vai acontecer. E nesse mesmo lance que ele falou isso, ele caiu, levantou, pegou a bola e tomou outro tombo. Quando você é determinado, você cai, levanta, você não está preocupado com o que está acontecendo, você está focado lá no seu objetivo. Então, assim, seja decidido, decidida e não tenha medo de coisas bobas. Tenha medo de não obedecer à vontade de Deus, porque se você estiver debaixo da graça de Deus, esquece. Falar uma coisa. Eu fui para um curso do Joel uma vez e aí ele falou assim: pergunte para aquelas pessoas que são mais importantes para vocês, para elas te definirem em uma palavra. E aí quando eu cheguei em casa, eu mandei mensagem para ele. Eu falei: tem como você é meu mentor, cara, me define em uma palavra? E aí, eu tenho até hoje essa mensagem, depois eu te mostro. Ele falou assim, você é determinada. Vixe, e você é mesmo. É o sentimento que você me passa. Determinado, ele vai passar por cima de tudo e ele não tá nem aí. Ele vai cair, vai levantar, vai correr ralado, ele vai... É isso. Ele tá decidido a chegar ali. Cara, muito obrigada pelo teu tempo, né? Eu sei que é corrido, pela tua confiança, obrigada pelo livro. Eu vou ler com muito carinho. Eu também. Eu tenho certeza absoluta que todas as pessoas que estão aqui assistindo, todas as pessoas que vão assistir isso aqui depois, elas vão aprender muito. Eu aprendi, sou grato. Eu acho que não tem palavra melhor do que gratidão pelo que você ensinou e me passou aqui hoje. Eu tô muito feliz com isso. Galerinha, eu tenho certeza absoluta que vocês estão aqui, aprenderam demais. Esse papo foi muito gostoso. Obrigada pelo teu carinho, pela tua confiança. Descanse. Pega tudo isso aqui que vocês aprenderam, coloque pra dentro do coração de vocês e apliquem o que foi ensinado. Se você tem vontade, vai lá, faz, porque eu tenho certeza absoluta que eu sair transformada daqui, eu vou fazer. E eu vou mandar pra vocês qual que é a agenda, eu vou mandar a data. Manda a data aí, que vai estar agendada. Vai mandar a data mesmo? Eu vou colocar no meu Instagram.
Então me marca que eu vou Eu vou fazer só uma publicação assim, ó. Pá, com uma data. E aí eu vou marcar você. Quando? Eu vou colocar hoje. Hoje eu coloco a data Fechado, e então. aí eu te marco. Só Fechou? mais uma aí pra fechar. Pessoal, vocês são imagem e semelhança do Criador. Tá? Vocês podem fazer o que vocês quiserem na Terra, tá? Aceita o que Deus falou a respeito de vocês. Top demais. Valeu, Fechou? turma. Bom descanso pra vocês. Valeu demais por Foi esse sensacional, bate-papo. Foi pô. top. Top, top, Muito top, bom. top, top.